Amigos colecionadores, Thanos está chegando! Eu tinha que fazer isso, cara. Você não resistiu. Não, total, agora eu tô feliz. Vamos lá, amigos Ele colecionadores. sempre sonhou com isso. Muito. Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBMcast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E o tema de hoje, doutor Elton, tudo bem? Tudo bem? Olha, empolgadíssimo. Thanos chegou. Agora não é mais um, né? Está chegando. Thanos chegou. Olha, aliás, você chegou em vários... Em várias versões. Sim, várias versões, várias figuras muito legais. Tá muito bonito esse cenário, hein? A gente vai, daqui a pouco a gente faz chamada. Boa. Mas muito empolgado para fazer esse episódio, né? Sim. A gente já tinha feito mais dois vilões. Que seria o Darth Vader, na parte de tema de Star Wars, e o Coringa na parte de DC. Pronto, agora chegou a vez do vilão da Marvel. É isso. Um dos grandes. Um dos grandes vilões da Marvel. Inevitável, como diria o Thanos, inevitável. Era inevitável fazer um episódio como esse. Sim. Né? Aí a gente... Vamos seguir pela mesma linha que a gente sempre fez, Dr. Helder? Então, vambora. Quem é Thanos? Acho que é a primeira pergunta. Então, quem é Thanos? Por que ele foi criado? Porque ele foi criado. Né? Eu fui saber dessa história, ainda tenho minhas dúvidas, mas conta aí, quem que é Thanos? Vai pra gente. Vamos lá, né? Você sabe que eu não sabia que ele tinha o quê? Não, tinha uma idade. O personagem foi criado dentro da época da Guerra Fria. Ele foi, exatamente, década de 70. Ele foi criado em 1973, por sinal, o ano do meu nascimento. Olha só. Tá vendo só? Coisa boa. É isso aí. Criado em 73, o Jim Starlin, pelo Jim Starlin. O Jim Starlin é um quadrinista, assim, que ele... Não tem Stan Lee nessa história, né? Engraçado isso, né? É um personagem tão complexo, tão... Mas não tem mesmo. Não tem Stan Lee, o dedo do Stan Lee nessa história. Tem o dedo do Stan Lee depois que ele foi criado, na hora que eles começar a fazer as histórias. Sim. Mas a criação do personagem, não. Como muitos personagens da Marvel, se você pensar bem, né? Sim. O Stan Lee, a gente já falou disso várias vezes, e é uma característica dele. Como ele era um bom roteirista, evidentemente. Ele era general, né? Ele era um Todo general. mundo consultava ele quando tinha que fazer alguma... temos uma ideia nova. É isso aí. Eu acabei de ler, Mauro, acabei de ler mesmo. Foi por esses dias, uma biografia em quadrinhos que acabou de sair. Eu acho que é pela Conrad, se eu não me engano, editora. Chama Prazer Stan. Tá bom. Prazer, meu nome é Stan. Eu gosto assim. Tá, que é do Tom Scioli, que é um quadrinista que ele é meio especializado nesses quadrinhos documentário. Tá bom. E divertido, porque o Tom Scioli fez antes a biografia do Kirby. Então, Jack Kirby, e aí ele lançou agora a versão. Então, é bacana que você tem os dois lados da história, né? Legal. Mas fica muito claro esse aspecto no quadrinho, um dos aspectos. É bacana, vale a pena ler, é bem legal. Mas esse aspecto do Stan Lee, e tem momentos em que ele próprio fala de que ele lançava a ideia, os quadrinistas, obviamente, traziam, né, o desenvolvimento da ideia, e às vezes ele pegava. Detalhavam, né? E aí ele pegava aquilo e destrinchava, criava outros elementos. Se fosse uma teia de ideias, ele ia fazendo tudo. Expandir o universo do personagem, né? Então é claro que, trazendo aqui por Thanos, a concepção criativa partiu da cabeça do Jim Starlin, inspirado diretamente no trabalho do Jack Kirby na DC. Tanto que o próprio Jim Starlin falava. Né? Cara. Tinha que dar um jeito de colocar o Jack Kirby. O que eu posso fazer? Descer no meio do caminho. O que eu posso fazer? Né? Mas é verdade. A influência direta. O próprio Jim Starlin falava assim: o Thanos é uma influência direta do Darkseid, que foi criação do Jack Kirby, quando ele foi para DC, criou lá o Quarto Mundo, os Novos Deuses e tudo. Thor! A gente falou Thor. O Thor da DC.
Mas assim, e não só em termos visuais, eu acho que a gente tem condição de traçar daqui a pouco um paralelo mesmo entre os dois personagens, o Thanos e o Darkseid. Tem o visual, né? Essa coisa meio. Essa fisionomia de pedra e tal. Até porque, antes da gente continuar, mas só terminando a sua linha de raciocínio, tem muita gente que fala assim, mas quem que é o Wolverine da DC? Ou quem que é o Superman da Marvel? Não tem essa história? Sim, é verdade. É verdade. E, lógico, o Darkseid ele tem um impacto muito grande dentro da DC, como talvez o grande vilão, né, dentro de DC. E cabe dizer, só complementando rapidinho, e cabe dizer, o Darkseid foi criado antes. Sim. Né? Então, por isso que teve influência no Thanos. Não, é importante deixar isso claro. O Darkseid foi em 1970, criação do Jack Kirby, e depois em 73 que veio o Jim Starlin. Tá, legal. Mas calma, antes da gente continuar, deixa eu dar um recado super importante. Pessoal, eu queria agradecer aos nossos fãs, aos nossos ouvintes, por esses mais de 50 episódios que a gente já criou aqui. Muitos feedbacks, muitas ideias que vieram justamente de vocês. Então, de coração, muito obrigado. Para quem está nos vendo pela primeira vez, queria convidá-los a se inscrever nos nossos canais, nas redes sociais, no Spotify, no YouTube. Clicar no botão de notificações para receber as nossas últimas notícias dos nossos episódios, né? E aí, óbvio que continuem nos mandando aí mensagens, sugestões, porque isso realmente nos ajuda muito a continuar trazendo toda terça-feira um novo episódio aí cheio de conteúdo diferenciado, informativo e cheio de diversão. É isso aí. Tá bom? E compartilhem. Né? Compartilhem. Compartilhem. E curtam, também, compartilhem. Compartilhem, por favor, também, né, com quem é mais fã desse tipo de conteúdo, tá bom? Legal. Voltamos aqui então. Vamos aí, então, criação do Jim Starlin com influência do Jack Kirby, principalmente do Darkseid, onde e que abriu aquela possibilidade, a partir do surgimento do Thanos mesmo, de fazer uma expansão das sagas dos personagens. Concordo. Então, o que aconteceu de forma muito similar na DC. Claro. Né, com o Darkseid, quando ele introduziu o Quarto Mundo, a gente pode agora pensar em histórias de apelo cósmico. Claro. Muito semelhante ao que o Thanos provocou na Marvel depois do surgimento dele. Claro. Então, essa possibilidade de você levar os heróis e os personagens Marvel também para um plano mais assim... Claro. Cósmico. Isso. Transcendendo lá aquela história mais mundana, mais de heróis da Marvel em Nova York. A escala mudou completamente. Exatamente. Porque você tem também óbvio, começa com ele, mas você tem a introdução dos Eternos, você tem a questão de você explorar mais os Guardiões da Galáxia, de você criar novos personagens, como inclusive foi o Adam Warlock, que no cinema ele ainda está engatinhando, isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. A gente comentou isso no Guardiões da Galáxia, lembra? Comentamos. Ele é uma fração daquilo que ele é mostrado no comics. Mas você foi modesto, mas é uma microfração. Porque ele é muito diferente. Com certeza. Ele é muito diferente. Com certeza. Você que é você e eu sei, e é importante o pessoal que está assistindo e escutando também, você é um grande entusiasta de Thanos e de toda a saga de Thanos. Eu acho. Né? Assim, a gente vai falar... Particularmente, Mauro, não, mas é legal falar disso, né? Você é um que eu acho que muito mais do que eu, mergulhou assim na saga dos quadrinhos. Você é um baita entusiasta do personagem, sempre foi, né? E o Warlock é uma fraçãozinha, assim, ele não é nada do que apareceu no filme. Ele tá muito... Questão de inteligência, de estrategista, né? Ele que... Nos quadrinhos é ele que tira a manopla praticamente, né? Do plano do Thanos. Exatamente. É um dos seres mais poderosos dentro do universo da Marvel. Sim. Né? Mas aqui a gente está falando de Thanos. É isso aí. Então vamos embora. Então vamos lá. Beleza, então influência, vamos falar... Vamos linkar com Darkseid. Então, vambora. A questão de... Bom, acho que todos os dois são
têm característica de liderança dentro deles, né? Ah, sim, eles são estrategistas. Têm uma inteligência privilegiada, aliás, são estrategistas assim geniais. Aliás, a inteligência eu acho que é muito mais importante do que os poderes, né? Sem Porque dúvida. As histórias, elas são muito mais levadas justamente por essa inteligência, por como que eles vão conseguindo o que eles querem. Sim. Através né, dos planos e tudo mais. Sim, sem né? dúvida. Do que efetivamente dos poderes deles, que já são poderes cósmicos, né? O Darkseid briga com o Superman, o Thanos luta com, enfim, né? Com o próprio Adam Warlock, Adam Warlock, surfista prateado, exato, assim, Galactus. Ele é um dos Eternos, né? Ele é um dos Eternos. Poucas pessoas acho que sabem. Ele é um Eterno. Claro que ele tem essa aparência, essa pele roxa, esse queixo quadradão, com essas marcas e tal, porque nos quadrinhos ele carrega em si um gene deviante, que é um conceito que surgiu nos Eternos, e cabe dizer também como essas coisas se entrelaçam. Os Eternos é criação do Kirby na época da Marvel. Voltou. Né? Mas não tem jeito, não, né? É verdade, não. A gente brinca, mas não tem jeito. Não dá para escapar muito. Então, o Thanos foi um engraçado isso, né? Foi a primeira, acho que, escapada em todos os nossos episódios que a gente fala. Olha, não tem o dedo de um nem de outro, mas. É verdade. Não tem muito dedo do Eu acho que pediram pro criador do Thanos pra falar, cria um personagem parecido com o Darkseid, que a gente precisa de um ser absolutamente cósmico. E ele já chegou em casa, ligou pro Jack Kirby e falou, cara, me ajuda aqui que a coisa tá preta, entendeu? Mais ou menos isso. Eu acho que o Jim Starlin, o criador do Thanos, ele já deu declarações assim, mas assim, claro, não tem nada por escrito, né? Você não vai, se você procurar, mas a encomenda foi mais ou menos essa. Porque, o Darkseid teve a sua primeira aparição em Superman, na revista Superman's Paul Jimmy Olsen, número 134 de 1970. Sim. E aí o Thanos apareceu pela primeira vez em Iron Man 55 de 73. Sim. Né? Que inaugurou a era aí das narrativas espaciais, épicas e cósmicas. Tá, mas vamos terminar vamos lá. A questão lá, né? Então a gente falou da comparação entre eles. Visualmente, a gente já comentou a parte da inteligência estrategista, né? A questão. Aí faltou, acho que principalmente a parte megalomaníaco, né? O que o Darkseid almejava. Darkseid, assim, vai atrás da equação antivida, tudo gira em torno disso. Sim. Então, quando você pensa em Darkseid, né, surge lá a busca pela equação antivida. A gente viu isso no filme da Liga da Justiça, lá do Zack Snyder. Né? Então, e é claro que isso fica mais claro no Snyder Cut, lá naquela versão interminável de 4 horas. Né, que ele vai atrás da equação antivida, que estaria, obviamente, na Terra e tudo mais. E o Thanos, evidentemente, atrás das joias do infinito. Né? Então é interessante esse paralelo. Então, na verdade, se a gente colocar antivida, o que é o antivida, que é o contrário da vida, que é a morte. A morte. Então, na verdade, o Thanos quando ele vai atrás Em Busca de Poder, né? Que é a série onde ele vai atrás das manoplas nos quadrinhos. E isso é o ponto em comum entre os dois personagens. Busca de poder, sabe? Certo, concordo. Talvez talvez não, né? O propósito de cada um é um pouco diferente. Sim, né? claro. Porque o Thanos, e a gente vai falar da história dele daqui a pouquinho, mas o Thanos sempre teve aquela proximidade com a morte. Sim, né? É verdade. Que aí começou virou da proximidade, ele começou a adorar tanto a morte que ele se apaixonou pela morte. E aí, o Em Busca de Poder, ele mostra, falando assim, bom, vamos fazer o seguinte, você vira minha esposa,
Olha que louco, né? Falar isso pra morte, né, É cara? isso aí. Você vira minha esposa e eu te prometo matar metade da população do universo. É isso aí. Esse é o acordo. Esse é Entendeu? mais ou menos. Olha que acordo maluco, cara, meu, gigantesco. Aí entra É. realmente um megalomaníaco, Thanos, o megalomaníaco, e aí essa expansão que você comentou do tipo, como assim, metade do universo, né? É. E é legal, Maurício, você tá falando, porque assim, no universo Marvel, a morte ela é personificada Ela é mesmo. personificada. Ela é uma entidade, ela é uma mulher, né? Ela tem uma forma. Ela não é simplesmente uma ideia. Exatamente. Né? Então, e de fato isso guia as ações do Thanos. É muito legal. Tudo bem que é óbvio falar até o nome do Thanos. Né? A gente estava nos bastidores falando, pô, é importante a gente. Tudo bem, é óbvio, mas é importante a gente falar Thanatos. Né? Thanos como uma homenagem a Thanatos. Sim. Thanatos, né? Sim. Eros e Thanatos. Tem o Eros até, né? Que é o contraponto, né? Claro. Eros, por sinal, se você pensa do ponto de vista psicológico, é legal isso. Sim. Eros, né? Eros, que seria, né, Deus do amor, né? Sim. E do ponto de vista psicológico, Freud falava disso, né? Que é o instinto de vida, Sim. né? E o Eros, instinto de vida, e o Thanatos, o instinto de morte. Instinto de morte. Né? E na mitologia grega, Thanatos é o Deus da morte. Vai. Seria a personificação. Não vou chamar necessariamente de Deus, mas seria a personificação da morte. Sim. Então é óbvio que existe essa vinculação clara com a mitologia grega, uma homenagem, mas veja que tem mais uma desvinculação, né? Sim. Porque o Thanos é o que é apaixonado pela morte. Sim. Ele não é necessariamente a morte. Sim. Né? Embora ele traga a morte, né? Você fala que você vai matar metade da população do universo. Na verdade, o matar metade da população do universo é um pouco depois. Porque você tem a saga do cubo cósmico, que já é uma ideia disso, né? Mas quando ele faz esse acordo com a morte, eu gosto muito, para mim, Thanos em Busca de Poder é uma das grandes histórias da Marvel, né? Essa né? Ela é de quando, Mauro? Já que você citou ela, só... Ela é um pouquinho anterior ao Thanos com a manopla, Entendi. Se você falar exatamente... Eu não lembro agora. Não vou Mas lembrar. tudo bem. Não vou lembrar. Né? Mas aí, o que acontece? Ele vai estudar. Isso é muito legal, porque ele entra no poço, tem aquele poço... Opa, cuidado. Quase que ele me matou aqui. Ó. Ele tem o poço que ele fica vislumbrando e que o poço dá todas as respostas para ele. Sim. E aí é o poço que diz existem certas joias que têm o poder supremo do universo, que são as joias do infinito. Aí ele fala das 6 joias, aí falam, beleza, então é isso que com elas eu vou ter o poder necessário para matar metade da população do universo. E aí ele vai para a saga Em Busca de Poder. Até porque o Jim Starlin na criação, isso é muito legal que você está falando, porque assim, o Jim Starlin na criação dele, ele quis trazer esse apelo cósmico e ele coloca, é claro, né, uma série de questões filosóficas no que diz respeito à atuação desse personagem, à motivação dele. Sim. Né? E uma das coisas que é fácil a gente relacionar ao Thanos, esse do ponto de vista filosófico, é que o Thanos ele é um nihilista absoluto, né? Ou seja, o nihilismo é uma linha filosófica em que você não vê muita esperança na humanidade, né? Assim, o nihilista ele tem uma descrença generalizada pelo mundano, pelo humano. Então, assim, em outras palavras, humanidade não tem jeito. Não, a humanidade é só caos, destruição, é só tragédia, é só desesperança, é dor e sofrimento mesmo. Tá? Então o nihilista ele tem essa visão totalmente pessimista em relação à humanidade. Claro. E aí você, vinculando isso ao Thanos, eu acho muito interessante, porque isso explica também um pouco, claro, o porquê que ele faz isso. Ele quer agradar a morte, que é a paixão dele, mas ele vem com aquele discurso que a gente viu nos filmes, que é uma forma de
estabelecer um reequilíbrio, né? Ou talvez isso servir de lição, né? Então, sabe aquela coisa do mal que vem para bem? Né? Então, assim, ó... É que isso ficou mais evidente nos filmes, né? Sem dúvida, fica evidente nos filmes, sem dúvida. Aqui a gente não tem, pessoal, até eu e o Helder, inclusive, antes de começar o episódio, foi isso mesmo. Falou, a gente não tem nenhuma representação do Thanos comics aqui. É verdade. Né? Todas as 4 figuras que tem aqui, inclusive a gente tem uma outra que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, são todas elas relacionadas ao Thanos do MCU. São representações do personagem no MCU. Exatamente, mas tamanho a popularidade, o apelo, sem dúvida. E eu acho que da qualidade das histórias que ele participa, porque são muito boas. São muito boas. São muito boas. Pessoal, sem você nunca ler, são muito boas. A saga Você já colocou alguma coisa lá na sua loja? Não, mas eu vou criar uma sessão. Thanos Infinity War. Né? Infinity Saga. Infinity Saga, pensando em tudo que tem. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. E aí, bom, então. A gente. Mas só complementando. Eu acho que você não complementou. Então, assim, a gente só tem representações aqui dele nos filmes, Mauro, mas dado o apelo, a popularidade, isso que você estava falando. Você tem muita estátua, gente, do Thanos, muita figura articulada, muitos fabricantes e na versão comics. É isso. Que essas características que a gente vê, assim, né? Do queixo pronunciado, assim, tal. Essas marcas nas bochechas, né? Os cortes nas bochechas. E a gente estava lembrando também, né? De uma estátua. Aquela estátua que era meio considerada um Grail, né? Um santo grau. Que é da Sideshow. É da Sideshow, que é o que... Procurem depois. Não, a gente pega umas fotos e põe lá no Instagram. Bota no Instagram da MBM. Que é o Thanos no Trono. Thanos no Trono. É uma peça já antiga, não é uma peça nova, tá? E ela tem 2, inclusive ele tem a versão colecionador normal, né, de coleção, e tem a versão exclusiva. A versão exclusiva vem com 2 heads. Uma das heads que eu tava falando pro Helder, eu falei, essa que tem que ter. Porque isso aí. Aqui ele tá dando um sorriso sarcástico, e esse sorriso sarcástico, essa head, ela foi baseada na capa do gibi da Infinite Saga, onde o Thanos tá com a manopla, mais nada, né? Não tem nem armadura, não. E ele mostrando do tipo, venham, né? Venham, heróis, venham me pegar. Um sorriso sarcástico. E é exatamente essa, e ele tá usando a manopla sentada no trono. Meu, lindíssima. E é uma marca, e esse sorriso é gigante. É o quê? Escala um 4. Um 4, é um 4. Gigante. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. E esse sorriso é uma marca registrada dele. Né? Porque dentro das características que a gente está falando, o Thanos, além de ser extremamente poderoso fisicamente, e obviamente ele tem poderes, e poderes que nem foram muito explorados nos filmes. Né? Nos quadrinhos ele tem poderes que independem do uso da manopla e das joias do infinito. Mas ele é um cara extremamente inteligente. E ele é claramente, né, um psicopata. Se você pensar bem, o Thanos, ele tem vários traços de psicopatia. E esse sorriso dele reflete toda essa psicopatia, todo esse prazer em demonstrar isso. E demonstrar o poder, que é típico de um psicopata, de exercer o poder, de impor a sua vontade. E o sorriso é característico, né? Tanto que, Mauro, tem uma história, a gente estava falando disso também, tem muitas histórias maravilhosas, né? Mas tem essa, e essa eu não li, e eu chequei com você também não leu, que é a Ascensão de Thanos, que é de 2013. O nome em inglês é Thanos Rising. E o Jason Aaron foi um cara que fez as histórias agora recentes do Thor, da poderosa Thor, dessa linha, que é bem bacana também, desenhado pelo Simone
Bianchi, Sim. que você tem a origem do Thanos. Então, assim, é uma história de 2013, mas é uma das grandes sagas. Demorou muito, né? Para você saber de onde vem o Thanos e tudo. E aí você tem aqui claramente a história da origem dele, que começa em Titã. Lá, ele é um titã. Ele nasce, né? Ele nasce em Titã. Criança. Por que ele fica revoltado? Por que ele fica revoltado? A gente... Conta a história, Helder. Você consegue contar a história? Você lembra? Eu lembro em linhas gerais aqui. Eu posso tentando te complementar, porque eu também li. Eu falei, não, sério que tinha essa história? E aí eu fui pesquisar. Cara, e assim, eu fiz questão de dar uma anotada aqui, só para não esquecer. Então, ó, essa história, né? A ascensão de Thanos. Pô, eu não li, então eu não lembro de cabeça. Então, assim, ele começa em Titã, ele nasce numa sociedade dos Eternos. Sim, ele traz essa aparência em comum porque ele carrega a tal do gene deviante. Sim. A mãe dele, que é a Sui-san, a mãe dele tenta matar ele logo depois do parto. Porque ela fica... aterrorizada com a aparência dele. Pô, uma aparência monstruosa. Mãezona, né, cara? Mãezona, né, cara? Porra, problema com a mãe? Mãezona, você já fica, coitada. De cara, ele já foi rejeitado. Rejeitado. Quem salvou ele foi o pai. Foi o pai, que é o Alars, né, que é um eterno. Sim. Essa história mostra que o Alars, ele sempre tentou garantir uma certa proximidade com o Thanos, mas o Thanos cresce sendo um sujeito socialmente desajustado lá na sociedade de Titã. Esses traços de psicopatia dele surgem durante a história porque ele começa a ter a fascinação pela morte, né? Ideias de morte, e aí ele faz aquilo que psicopatas fazem às vezes, né? Quando querem causar mal a outros, mal a animais. Sim, começa a fazer experimentos com animais para ver o efeito disso na morte. Muito terrível. E olha que a HQ conta tudo isso. Ele é brilhante, apesar de desajustado. Sim. E aí, chega um determinado ponto, olha que legal, que ele se apaixona por uma garota misteriosa que aparece e que, claro, bota a pilha nele, encoraja os impulsos mais violentos para ele. E aí você descobre que ela é a morte. Que essa garota misteriosa é a morte. Então, ele é o favorito dela também. Isso aí. Mas é que ela não dá o braço ela não dá o braço tipo assim, não, vamos ser meu marido e tal. Né? Até porque nas histórias, a morte ela sempre demonstra um certo desprezo por ele. Eu não sei se você sente isso, né? Quer dizer, ela tá com ele, mas ele é todo devotado a ela e ela meio que trata, ela meio que pisa, ela esbanja, exatamente, né? E aí, Mauro, eu não vou obviamente contar tudo da história, né? A gente foi atrás dos spoilers, mas no clímax dessa história você tem contato aquilo que acontece depois das histórias que acontecem nos quadrinhos e o que a gente ouviu falar nos filmes também, que é a destruição de Titã. Né? E ele como o agente da destruição. Ele volta e ele extermina o próprio povo. É isso aí. Ou seja, problema com a mãe. E, inclusive, os outros Eternos, eles ficam com uma reputação muito ruim, né? Porque quando eles chegam, eles são heróis, mas você fala assim, mas e o cara ali que veio também, né? E isso explica uma coisa do cinema, né? Porque a gente teve o filme dos Eternos. Pô, mas por que os Eternos não interferiram na humanidade? Essa foi uma questão que surgiu. Porque ele é um eterno. Porque ele também é um eterno, apesar de ser... Ele não é um deviante. A gente não pode dizer que o Thanos é um eterno. Ele é um eterno. Ele é um eterno. Então eles deixam de lado. Eles deixam de lado porque eles não tinham uma sinalização clara dos celestiais o que eles tinham que fazer. É isso aí. Né? Então, não vamos entrar muito nessa complexidade e tal. Mas enfim, então essa história... A ascensão de Thanos, que resume a origem e que é uma baita, acho que é uma baita dica de leitura para quem não tem contato com os quadrinhos. Eu vou querer ler esse negócio. A gente estava falando. Eu sou super fã de Thanos, não li.
né? A gente nos bastidores aqui discutindo a pau. Ele falou, porra, será que vai voltar na Amazon? Então tenta colocar na tua loja da Collector na Amazon, que vale a pena. Mas é isso. Bom, né? Muito bom. Aí, Helder, então vamos... eu acho que a gente deu uma boa pincelada, especialmente na entrada do Thanos. Então, como que ele chegou a pegar né, aí atrás das joias do infinito para impressionar a morte e cumprir com a tarefa dele, tá? Mas aí, Mauro, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, porque você, que é o que eu falei, mais do que eu, você leu tudo sobre. Sim. Eu li algumas coisas. Tá. Eu não li todas as histórias. Tá. Eu li basicamente a saga do infinito. Tá. Certo? Na verdade, né? Porque na verdade a gente comentou um pouquinho no Guardiões, lembra dessa história? A gente comentou um pouquinho nos Guardiões, mas a gente pode voltar um pouco na história. Então, de você dar uma pincelada assim para quem tá afim, né? Sei lá, dá uma pincelada assim. Porque quem sabe, além da origem do Thanos, vale a pena o Thanos em Busca de Poder. Tem português e é uma das histórias mais tops da Marvel, na minha opinião. E é antes das joias. Ele vai buscar joias. É isso ele aí. vai buscar joias. Que ele vai atrás dos anciãos, não é isso? Não é essa história que ele vai atrás? Não. Ou é antes? Não, é que o que acontece, Helder? Você tem uma separação essa história. São 2 volumes, Thanos em Busca de Poder 1 e Thanos em Busca de Poder 2. Beleza. Ele, diferentemente... Você sabe que quando teve o Infinity War, e o pessoal disse que eram 2 filmes, né? Ia ter uma continuação, sim. Iam ser 2 partes, diferença de 1 ano entre eles. Eu achei que eles fossem fazer uma coisa parecida nos filmes. Mas o que eles fizeram, né? Então, em Busca de Poder, ele pega 3 pedras na primeira e 3 pedras na segunda, e depois você tem a Saga do Infinito, onde ele tá usando, e aí os heróis têm que roubar dele. Impedir esse cara de usar. Então, o Em Busca de Poder, ele é retratado no Guerra Infinita. O outro, que seria, né, a Saga Infinita, é retratado no Endgame, onde os heróis têm que fazer alguma coisa. É um plano para conseguir eliminar a ameaça. É isso. E aí você tem, né, todos os heróis da Marvel, você tem o Capitão América, você tem o Adam Warlock. Mais do que isso. Você tem Galactus, né? Você tem Surfista Prateado, você tem todo mundo. Antes, quando aquela história da face, né? Heróis venham me pegar, ali é a história, né? Sim. E aí ele cria um templo dele no espaço. Isso mesmo. Né? Que tem uns tronos de pedra, isso mesmo. etc. E o pessoal vai encontrar ele lá. É isso mesmo. E aí, lógico, tem todos os heróis da Terra, você tem o que sobrou dos X-Men, tem o que sobrou dos Vingadores, tal, porque metade foi mandada embora. Né? Acho que o Demolidor, se eu não me engano, morre também. Ele é um dos que é verdade. Eu pulverizado. Ele é um dos que é pulverizado. Na verdade, não é um pulverizado, né? Simplesmente some. Não tem a questão daquela aquilo lá que foi muito legal. Aquilo é uma materialização para você ver visualmente no cinema. Claro. Né? Mas não tinha isso. Simplesmente metade dos heróis sumiram. Né? E aí todo mundo, o Adam Warlock vai para a Terra e fala, cara, temos um problema. Né? Temos um problema. Coming, né? O Thanos está chegando. É isso aí. Na verdade, já chegou. Aí os heróis se juntam para ir. Quando eles estão, né? Durante esse meio do caminho, onde eles vão lutar com o Thanos, né? Você tem os heróis, você tem um grupo que é ficado para trás, que é onde o Adam segura o Capitão América, o Surfista Prateado e tal. Sim. Né? E antes desses heróis entrarem em combate com Thanos, o que acontece? As grandes entidades cósmicas do universo vão atrás dele. É isso aí. Entendeu? Aí você lembrei. Você tem. Então, aí você tem uma que aparece no Thor Love and Thunder, mas não tem uma forma. Mas aparece ele aparece um desenho daquilo. Sim. Mas que não se materializa, que é a Eternidade. Então a Eternidade vai enfrentar o Thanos, que é um ser absolutamente super poderoso. É isso vai mesmo. o Galactus, vai Lord Chaos e Mestre Ordem atrás dele. É isso aí. Entendeu? Vai todo mundo atrás. Você falando, sim, que é exatamente... Meu, imagina os caras mais ferrados. Eu ia falar outra palavra. Eu me segurei. Mas eles vão enfrentar. E, cara, o Thanos, ele tá
a hora que ele tá com a manopla, e aí, isso é uma coisa que eu ia até comentar aqui, né? Quando o Thanos tá com a manopla, cara, você não precisa de arma, Helder. Aquilo ali é o. É verdade. É o. Não, você não precisa de arma, você não precisa de força Você física. não precisa de armadura pra se defender, você não precisa de nada. Não precisa de porque nada se compara àquilo. E tem uma coisa muito interessante, voltando um pouquinho lá pro Thanos em Busca de Poder, e isso é muito legal, antes da gente fazer essa finalização. Quando ele vai em busca das joias, ele sabe onde estão as joias. Sabem com quem estão as joias. Com quem estão, com sim, quem estão. Verdade. Mas muita gente, as joias, elas... Muita gente, os guardiões das joias, alguns deles não sabem o poder da joia. Eles usam a joia como se fosse uma brincadeira. Entendi. Que é alguma coisa que enaltece o poder dele. Entendeu? Entendi. Eles não têm ideia da dimensão. Eles não têm ideia da dimensão. Então, por exemplo, quando o Thanos vai pegar a joia do poder é que dá toda a energia, força, etc. Tá com um personagem que ele é um destruidor. Ele é o destruidor, não é o Drax. Não é o Drax. Não é o Drax, é um destruidor. Então é um cara super forte e tal. E o Thanos desafia ele para um combate, né? Sim. E aí ele começa, ele liga o campo de força e o cara começa a dar porrada no campo de força e o Thanos tá vendo que a coisa tá... Não, o campo de força dele não sabe se vai, porque o cara tá com a pedra do poder e ele não sabe se vai aguentar. Mas parece uma coisa que eu acho fantástica, que é um pensamento do Thanos que ele fala assim, agora eu entendo como deveria ser uma luta com o gigante esmeralda da Terra, o Hulk. Era mais ou menos aquilo. Tá. E aí o que acontece? O cara vai batendo. Quando ele fala, não, agora eu vou dar um super golpe, que ele dá um super salto, assim, que vai tipo até a atmosfera do planeta, e ele volta para dar um soco. Quando ele tá para dar um soco, o Thanos teletransporta dali, sai. Ele tá com a cadeira dele? Ele tá com a cadeira dele. Ele sai e o destruidor acerta o planeta. E ele destrói o planeta. Ele não morre, né? Não é questão de respirar nem nada do tipo, mas ele fala, eu não vou. Como é que eu faço aqui? Ele falou, então faz o seguinte, eu vou te transferir para o próximo planeta, entendeu? E só que você me dá a sua pedra do poder. Ele topa, aí o Thanos transporta Estrategista, é o que você está falando. Olha que loucura, quando ele tá para chegar no planeta e o destruidor dá a pedra para ele, né? Ele pega e joga ele da atmosfera no planeta, do tipo assim, será que ele vai sobreviver sem a pedra? Essa é a pergunta. E você não sabe o que acontece. E você não sabe o que acontece. Aí ele já vai para outra pedra. Aí o que acontece? A pedra do tempo, ele tá com um jardineiro. É do jardineiro. Boa. Você tá falando, eu tô lembrando de tudo. É muito legal. Aí ele vai atrás do jardineiro. O jardineiro, ele usa a pedra para fazer o jardim mais bonito do universo. Porque o que acontece? Com a joia do tempo, as plantas, elas não morrem. Sim. Certo? Claro. Então ele tem o jardineiro, ele tem a pedra mais bonita do universo. E aí ele senta para falar com o jardineiro e fala, jardineiro, eu sei por que você tá aqui. Mas eu não vou te dar minha pedra. Né? Aí o Thanos fala assim, mas, né, eu preciso da sua pedra. Falo, mas eu não vou te dar a sua pedra. Falo, tá bom. Aí o jardineiro, eu não sei, agora eu não me lembro só, se o jardineiro ou o Thanos, né? Eu acho que é o jardineiro, me convida o Thanos para sentar para admirar eu tô tentando lembrar. O jardim dele, que é lindíssimo e tal, para ver se ele tira a ideia da cabeça dele. Aí o Thanos senta. Quando o Thanos senta, o jardineiro começa a usar o jardim para meio que ir na direção do Thanos para tentar matar o Thanos, né? Estão os dois sentados num banco, imagina, cara. Eles contemplando e tipo o jardim que tá atrás está vindo na direção do Thanos. E aí quando o jardim tá para pegar o Thanos, fala assim, eu poderia ter feito alguma coisa diferente. E ele usa a pedra do poder para aumentar o poder da pedra do tempo, e aí o jardim mata o jardineiro. Sensacional. Sensacional. E aí ele pega a joia do tempo, entendeu? E assim louco. E assim vai. Porque o terceiro é a joia do espaço, em que é um corredor que ele acha que é muito rápido, mas não é. Ele usa a pedra para ficar transferindo de um lado para o outro, mas assim, instantaneamente, então ele acha que ele está correndo o tempo todo, mas não está, é por causa da joia. E aí, o que ele faz? Ele usa a joia do tempo que ele pegou para transformar Ele vai combinando poderes da joia para ir conquistando as outras. É incrível. É incrível. Aí ele pega e transforma o corredor num bebê.
O bebê não consegue usar a joia, ele pega a joia, leva o bebê pro colecionador. O colecionador tem uma joia, que é a joia da realidade. Exato. Ele não sabe que a joia é a joia da realidade. Porque ele troca o bebê, fala, esse é o corredor, que é um item super raro. Lembra a história do colecionador? Sim, sim. Quanto mais raro, mais melhor. Mais valor para ele. Claro. É como a gente. Como a gente. Porra, é isso mesmo, cara. Aí ele pega a joia, ele fala assim, não, me troca, então eu vou te dar a joia. Fala, beleza, eu te dou a joia, você me dá o bebê. Quando ele dá o bebê, o Thanos mostra o poder da joia. É a joia da realidade. Aí o colecionador fala, que besteira que eu fiz, né? Como é que eu troquei uma joia do infinito pelo bebê, por mais que ele seja raro e tudo mais. Sim. Entendeu? E aí ele vai atrás da joia da mente e da joia da alma. A joia da alma... Você lembra da joia da alma? Eu não lembro da joia da alma. A joia da alma é a... Se eu não me engano, é a última. É a última. É. Assim como... A última joia... Não, né? Nos filmes, a joia da alma não é a última pedra que ele consegue, né? O Thanos. Eu acho... Nos filmes, ou é? Não, minto. A joia da mente é a última no quadrinho. A joia da alma é a última... Não, a joia da mente é a última no Infinity War. É a última. A joia da alma é a última no quadrinho. Porque a da mente tava com... visão. Tava com visão. Certo? É isso. Então é a última que tava com visão. É isso. É isso. Tanto que ele arranca a pedra e aí que ele dá o estalo. É isso. É isso aí. Tanto que ele usa a joia da mente. O que acontece? É isso ele vai mesmo. para um jogo com... Agora eu não lembro quem é o personagem. Ele vai para um jogo. Então ele fala assim, vamos disputar. O cara, ele gosta de jogar assim, né? E aí ele sacaneia o Thanos. Porque eles entram tipo numa arena e cada um tem uma armadura. Uma armadura, né, que tem os tiros e tudo mais, né? E o Thanos, ele faz tipo um artefato ali, uma estratégia, que o cara cai na estratégia do Thanos. Então o Thanos ia ganhar, porque ele ia atirar no cara e ia ganhar. Só que quando ele vai atirar, o que acontece? As armas dele não funcionam. Aí o cara fala, você acha que eu ia te dar uma coisa para você ganhar de mim? Você é muito... Como é que ele fala? Ingênuo. E aí ele vira pra atirar e ele não atira. E aí ele não entende por que não atira. E ele fala, eu poderia ter tirado a tua pedra de 1 milhão de formas diferentes. Mas eu achei que essa ia ser a mais legal. Porque ele vê uma frustração, eu falei, puta que pariu! Ele usou a pedra da mente na cabeça dele, do outro cara, pra ele imaginar, porque a pedra da mente é tudo que é tipo de imagem, de memória e não sei o que lá. E ele falou, né? Ele botou essa imagem na cabeça do cara. Sensacional. E aí ele arrebenta, o cara morre, né? Tipo, tem um... Tipo, a hora que quem ganha pega a pedra e o outro naturalmente morre na hora, né? E aí ele pega a pedra da alma, né? E o outro mede, e aí ele tá com a manopla. Aí acaba o Em Busca de Poder. O Em Busca de Poder. É. Perfeito. É isso mesmo, cara. Se eu não me engano... Arrepiado, bicho. É muito bom, cara. Se eu não me engano, a edição que eu li recentemente, mas li recentemente assim, sei lá, deve ter uns 3 anos. Tá. Foi na época da pandemia até. Eu acho que chama A Saga do Infinito, que foi uma republicação da Panini, porque você foi contando e recapitulando, eu fui lembrando. E eles fizeram um encadernado que mostra a busca. Então, o Em Busca de Poder tá nesse encadernado. Então, eles chamaram de Saga do Infinito para pegar carona, é claro, com o que a gente viu no cinema. Sim. Mas são as duas sagas, mano. Porque aí você tem toda a parte dos heróis lutando contra o Thanos. Isso. E é claro que tem lá o quadrinho, né, que mostra né, esse papo do estalo. Não é uma invenção do cinema, certo? É uma invenção. Tem lá o desenho dele fazendo o estalo e metade do universo. É isso aí. Então aparece essa cena. O que não tem, Helder, e aí é muito legal se para quem puder realmente ler a saga, é porque... Não, foi ótimo, cara. Você deu um puta resumo. Mas muito legal. A manopla, Helder, ela é muito... Aquilo que falou, né? Ela é muito poderosa, cara. Ela tanto que você... Quando você tá vendo deixa eu mostrar ela aqui, o MCU... Quando você fala. Eu tenho uma aqui, ó. Deixa eu mostrar ela aqui, ó. Só uma... Aquela tá acesa aqui também, né? Tem todas as versões, tem. Aqui só que não... Aqui é a peça do Guardiões da Galáxia.
Então ela tá num trono, uma Hot Toys do Guardiões da Galáxia, essa daqui, ó, tá? Mas termina o que você tava falando. Não, eu só ia comentar que a manopla é tão poderosa que essa parte de você ver os seres cósmicos lutando contra o Thanos, né, o Galactus, Eternidade, Sim. Lord Chaos e Mestre Ordem, etc, Aham. etc, né? Tem também a Entidade do Tempo, que agora acho que é Eternidade, a Eternidade é do Tempo. Não tem isso. E ele ganha de todos eles, cara. Mas assim, uma facilidade que você fala, é absurda. Então, da mesma forma como o Thanos conseguiu as pedras, o Adam Warlock, né, falou, não, a gente não vai ganhar, não dá pra medir força com ele. A gente vai ter que ganhar na inteligência. Que é a história da primeira estratégia, que ele tá longe desse templo que tá no meio do espaço, envolto tipo uma... É isso aí. Uma cúpula, um campo, não é um campo de força, mas uma coisa que inibe um pouco o Thanos de conseguir enxergar o que está acontecendo. Dentro ali tá ele e o surfista prateado. E é o surfista que vai, não é? Vai fazer uma incursão, não é isso? Que vai tentar fazer fazer uma incursão para tirar a manopla. É isso. É isso aí. É isso. Esse é o plano inicial. É isso aí. Na verdade, não é que esse é o plano inicial. Essa é uma parte do plano. Que aí, quando o Thanos ia levantar o capitão, tá lutando com o capitão é o último, né? Ele tá ali com o escudo dele, e aí quando o Thanos levanta a mão para dar no escudo, que ele vai explodir o escudo, né? Que vibrânio, cacete. Imagina, sobra nada. Mas ele levanta a mão com a manopla. A hora que ele tá para levantar o Adam Warlock lá de longe, dentro desse escudo que ele tá com o surfista, ele fala, prepare-se, porque agora... Entendeu? Ele faz o papel do Doutor Estranho, entendeu? Totalmente. Ele faz o papel do Doutor Estranho. Totalmente. Ele aposta umzinho ali e fala, se prepara que agora. Entendeu? E aí, quando ele levanta, o surfista sai naquele super tal e quase ele pega. Mas ele não consegue. Ele não consegue, mas o não conseguir faz parte do plano. Entendeu? Mas enfim, Elder, aí... Mas beleza. Não vou dar o final. Não, eu vou deixar pelo amor de Deus. É isso aí, deixa o pessoal ler. Isso. Uma coisa que eu queria falar, dentro de tudo que você estava falando até então, é que essa figura aqui, eu vou tentar trazê-la um pouco para frente, tá? Queria que você comentasse... Só toma cuidado, porque ele não está preso no trono, tá? Não, eu vou segurar. Aqui eu posso segurar, né? Pode. Só para eu trazer... Eu não vou trazer... Essa figura é tão bonita. Eu não vou trazer muito para frente para não cortar. É interessante porque, assim, não é igual, mas eu vejo como uma homenagem à versão dos quadrinhos, Sim. o trono aqui. Sim. Né, que é um trono de pedra. O trono de pedra que ele tem. Né, que era o que você estava falando. Inclusive aquela versão da Sideshow que a gente estava comentando, ele está num trono de pedra também. Olha que bela pedra. Essa daqui Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, vamos Isso. lá. A primeira vez que o Thanos aparece efetivamente, né? Ele aparece de relance no Avenger, lembra da história do Avenger? Isso mesmo. Né? Que ele vira assim, você sabe que é o Thanos, mas efetivamente... se a gente pensar bem, ó, Thanos aparece em... ele aparece em Vingadores. Sim. Na cena pós-crédito, que mostra, na verdade, que ele é o grande vilão. O grande vilão e que está por trás da invasão do Loki na Terra. Sim. Certo? Aí Guardiões da Galáxia, depois Vingadores, Era de Ultron, na cena pós-crédito também. Sim. Que ele põe deixa, né? Tipo, ele fala, eu que vou resolver esse negócio. Daqui que eu vou ter que ser eu mesmo. Não vai ter jeito. Né? Eu que vou ter que fazer mesmo, que por sinal é a fala dele, né? Ele toma a ação nas próprias... Fine, I'll do it myself. I'll do it myself. Você sabe que quem é fã do Thanos naquela cena, eu falei, eu, por exemplo. Agora vai. Aí, obviamente, Guerra Infinita. Aí ele realmente no papel efetivo de vilão dos de vilão mesmo. Na concretização. Isso aí. Olha que bela peça, então. Isso aqui é Hot Toys, tá? Isso é Hot Toys. Faz uma chamadinha, Mauro, vai? Sim. Não custa. Pô, é tão legal. Então, aí, Helder, quer dizer, aí foi a primeira aparição do Thanos. Essa daqui. Dentro do MCU. Guardiões da Galáxia. Eu gosto muito. Eu consigo tirar ele aqui? Consigo, né? Claro. Ó, até porque eu gosto demais
da Red. Sim. Olha que coisa impressionante, gente. Deixa eu levantar um pouco a cabeça dele aqui. É muito bom. É muito legal essa peça. Muito. O trono, Gosto demais. O trono, ele tem LEDs que acendem aqui embaixo dos apoios de mão. Dos apoios de mão, né? Dos braços. E aqui também na base onde ele senta e na base onde ele apoia os pés. É lindo demais. Então é uma peça muito bem elaborada. E está disponível aqui na MBM. E está disponível na MBM. Legal. Muito bem, aí o que a gente tem mais aqui? Então, e aí você efetivamente vai para Guerra Infinita, onde o Thanos ele pega a manopla clássica que você já mostrou aqui, certo? Aqui. Boa. Essa versão aqui é o Guerra Infinita, tá? Aqui na escala 1/10, uma estátua da Iron Studios que acende, inclusive, a manopla, tá? Aqui vocês estão vendo que ela tá acesa, né? Ela tá acesa, ó. Ele tem um mecanismo muito legal, né? Tirar o chapéu para Iron Studios, ó, que é uma lanterninha com 4 pilhas, botão aqui dentro que você coloca. Que bela solução, Uma bela solução. Bela solução. Muito legal. Ela acende muito forte, Helder, para falar a verdade, a gente estava falando disso mesmo. Aqui, ó. Ela, olha, é evidente. Aqui tem uma gafe, né? Que é o que a gente estava discutindo. Quem tem a manopla não precisa da espada, né? Ele tá a espada. Quem quer atacar com a espada se ele tá com a manopla? Fala sério, né? Mas isso daqui é fixo. Isso daqui não dá para trocar. Isso é fixo. Isso não né? dá pra trocar. Tá bom. É esse que dá para fazer uma trocas, né? A Red você pode trocar por uma que tem o capacete. Então, ó. Vai lá. Tira aí. E você põe uma com capacete. Boa. Aí você tem uma configuração a mais para poder trocar e fazer uma pose diferente dele. Você sabe que eu acho muito legal o design do Thanos, mas assim, puta, para expor, eu acho que com o capacete é insuperável. Tem uma versão da Hot Toys que não tá aqui, né? Porque essa aqui é da Infinity War da Iron Studios. Da Iron Studios. Eles fizeram, inclusive, uma versão 1/4, tá, Helder? Então, aí, mais com ele atacando com a manopla. Perfeito. Não tá com a espada. E você vê claramente que é Infinity War, porque a base dela é aquela base onde ele aparece para roubar a última cena ali, que ele luta com o Thor. Com o Thor. E que vai pegar a joia do Visão. Do Visão. Então é uma parte meio de arbustos, uma coisa mais de pedra e grama. Sim. Não, e até é interessante aqui, não sei se você reparou aqui, ó. Né, que tem uma seta na base. Aqui tem aquela parte de lava, né? Que praticamente está falando daquela luta com eles em Titã. Lembra? Sem dúvida. É essa mesmo. Nas ruínas de Titã. Nas ruínas de Titã. É isso mesmo. Levantei aqui só para mostrar um pouco mais a base. É legal que mostra bem o movimento dele, né? Mas é o que eu falei, não, quem tem a manopla não precisa. Não. É verdade. Não precisa. Agora, em termos conceituais, fica lindo, meu. Fica. Fica. Lindo demais. E aqui, vamos lá. E aí você tem, quer dizer, aí o Infinity War, ele retrata o Thanos em busca de poder, né? Que até o último minuto ele pega a joia da mente do Visão, e aí ele já dá o estalo, já mata metade. Aquela cena é marcante. É meio depressiva demais, né? Eu me sinto mal quando ele... Porque ele destrói, né, a testa do Visão. Pô, a Feiticeira Escarlate sofrendo. Nossa, e aí logo depois ele já desceu metade, aí vai o Bucky, vai o Groot, vai o Homem-Aranha, vai o Doutor Estranho, vai o Pantera. Pantera Negra. Vai o Pantera. O Pantera Negra tem essa cena muito boa, porque você não vê ele desaparecendo. Aparece a Okoi chamando ele, aí quando ele... Você só tem você só tem assim a poeira. É isso. Aí você tem a Vespa, que vai embora. Você tem. Não, e aí tem mais um, né? Tem o Bucky vai embora. O Bucky vai embora. Então você vai. O Star-Lord vai embora. Quer dizer, você pega 10 anos você construindo um laço de carinho por esses personagens, principalmente nos filmes solos. Sim. Guardiões da Galáxia e tudo mais. Total. Então você quebra total isso. Você tem um baita vínculo emocional com todos eles.
Isso, E aí, isso é primoroso. E pior, Isso é né? primoroso. E pior. Aí, beleza, Infinity War. Aham. Começa o Endgame, qual que é a primeira cena do Endgame? É o Hawkeye, cara, que ele fala e perde a família inteira e ele fica revoltado. Lembra dessa fala? Lembro. Então. Maravilhoso. É. E sabe o que eu acho mais bacana aí do... Eu gosto muito do E Guerra E Infinita. não, só um detalhe. Ah, Quem fica? O Avengers original, né? Lembra? é? É o Avengers original. É o, Sim. é o Hawkeye, a Viúva, A Viúva Capitão América, Thor, Homem de e Homem de Ferro. Ferro. E acabou. E acabou. É isso mesmo. Acabou. Que acaba sendo até uma ironia. Você pensar bem, né? Os Avengers originais, nenhum deles desaparece. Mas beleza. Estatística. É possível, né? É possível. É possível. Não, É concordo. estatística. Concordo. É estatística. Concordo. É. É possível. É. Do ponto de Porque vista ele falou que o Thanos falou que ele ia ser. Como é que chama? justo. Não, ele tem uma outra palavra. Ele ia ser imparcial. Imparcial, justo. Porque ele está trabalhando com aleatoriedade. Com aleatoriedade. É com acaso. É isso. Você fala assim, é o acaso. É como se fosse um sorteio. É isso. É um sorteio. É isso. E assim, e aí do ponto de vista estatístico, sim existe uma chance deles ficarem todos eles. Sim. Né? E aí... Mas o que eu ia só comentar é o seguinte. Fala que depois eu vou falar da peça porque essa... Sim, mas eu só queria comentar o seguinte, que você estava fazendo a ponte com os filmes. Essa figura aqui é Ultimato e essa daqui também. É Ultimato. Né? Essa daqui de trás, para quem está vendo, né? Essa daqui, ó, e essa daqui. Mas o que eu acho... Eu só queria falar isso porque o que confere um peso ainda maior da perda de metade do universo é que eles tentam localizar o Thanos no início do Ultimato. Sim. Né? Sem spoiler. Gente, não é spoiler, hein? Tá? Porque... Concorda, mano? Porra, eu não vi. Eu não vi. 2 bilhões de faturamento no cinema. Você não viu. Não, se você não viu, desculpa. A única coisa que ele pode falar. Quem falhou foi ele. Quem não viu, né? Quem não viu, não é a gente. Mas fala. Não, e aí eles tentam lá fazer, né, um resgate das pedras. O Thanos morre em 10 minutos de filme. Sim. E o bacana é os 5 anos que se passam. Sim. Então eu acho que isso é legal, porque confere um peso mesmo. Eu não lembro, é 5 ou 10. 5 anos. 5 anos. São 5 anos depois. Tá. Então é muito legal, porque assim, tem um peso. Sim. Eles vão carregando o fardo, né? Não, e sim, é definitivo. Olha, passou 5 anos. Não é que é uma coisa que se reverte. A humanidade seguir em frente, né? 5 anos depois. E 5 anos depois a coisa muda. Então, esse detalhe narrativo, os irmãos russos lá, eles foram muito precisos. Só de falar já dá vontade de ver o filme de novo, totalmente. Né? Totalmente. Então, eu só queria colocar isso porque essa construção que levou 10 anos, ela desemboca nesse clímax e você sente o peso do clímax. Então é assim, você tem aquela sensação de que, parece que foi uma coisa meio irreversível, sabe? O Endgame... Eu gosto muito. São 2 filmes que foram gravados juntos, separados, né? É um filmão. É um filmão. É um filmão. E que tem muita gente que olha o Endgame e fala, tudo bem, tirando a cena final do Portals lá, e que tem, né, toda a ação, quer dizer, o filme ele vai... mais devagar para contar o detalhe da história de como é que eles vão conseguir pegar tudo de volta. Eu acho maravilhoso. Eu acho também. Mas o que eu quero dizer para você, assim, do ponto de vista do fã, eu gosto mais de Ultimato do que de Guerra Infinita. Não que eu desgoste de Guerra Infinita, mas me dá muito mais, sei lá, satisfação e prazer em assistir o Ultimato. Sim. Eu sei que o enredo mais amarrado. E essa coisa... Amarrado com todo o resto, na verdade, né? Amarrado com todos os 10 anos, né? E essa coisa dos personagens interagindo e falando da perda. Sei lá, é claro, a gente tá falando de gosto. Claro. Né? Claro. Gosto, opinião, tal. Claro. Cada um não tem jeito. Claro. Mas
para mim, a experiência com o Ultimato, Sim. ela é muito mais satisfatória. Claro. Muito, assim. Tá. Mas vai lá. Duas coisas, Helder. Vamos lá. Acho que aí vamos pensar o seguinte, né? O Thanos, eu acho que os dois filmes, lógico, tudo baseado no quadrinho que a gente comentou aqui. Tudo. Ele remete a um vilão que ganhou. Ele ganhou. Eles tomaram um pau. Os heróis tomaram um pau. Ganharam. Né? E o Thor foi um incompetente. Por mais que ele tava mais ferradão, olha ele lá, ó. Bring me Thanos, né? Bring Thanos. E aqui é uma estátua da Sideshow lindíssima, tá? Uma pena que ele não tava no nosso episódio de Thor. Mas ele tá com o Stormbreaker na mão e o Mjolnir na outra. É isso aí. Mas olha só. Não, eles perdem feio. E você sai depressivo do Infinity War, cara. Você sai depressivo. Talvez seja por isso que eu gosto mais do outro. Porque assim, você sai depressivo. Você sai mal. Você sai mal do filme, né? Tipo, eu te lembro de um amigo meu que ele perguntou assim: você foi ver Infinity War? Eu falei, fui e tal. Pô, eu tô querendo levar meu filho. Eu falei, cara, calma, porque o filho dele tinha acho que uns 5 anos e tal. Aí eu falei que ele vai ficar depressivo, cara. Homem-Aranha vira um pó, entendeu? Mas tudo isso ajudou a criar esse personagem no cinema para ele ter mesmo carinho. Não vou dizer carinho, mas admiração. Eu acho que é o mesmo. É uma admiração que provoca no fã pelo que ele representa. Porque nos quadrinhos você fica fascinado. Sim. Toda a saga, né? Em Busca do Poder e a saga. O quadrinho que você focou, né? Você fica fascinado. Como é que vai fazer? Pela inteligência dele. Então, assim, é um antagonista que você admira. Não admira o que ele faz, mas você admira a forma como ele como ele é ardiloso, como ele antecipa as coisas. O Thanos tem um pouco disso também. Que no Infinity War ele não usa tanto essa parte da estratégia. Embora ali. Sim. Quando teve a Joia da Realidade, que, né, os heróis achando que ganharam dele, minha filha, eu não esperava isso de você. E aí ele tira tudo e fala, meu. Né? Ele já tá com a Joia da Realidade e tudo mais. Então, e a Joia do Tempo, né? Que ele volta o tempo para pegar a Joia da... Isso quando ele... Isso na cena... Joia da Mente. Isso, quando ele tá que ele tá com os Guardiões. A cena com os Guardiões da Galáxia. Eu sei que ele passa a mão na cabeça da Scarlet Witch, né? Que o Visão já tá morto porque ela explodiu a joia. Eu falei, eu entendo, a gente perdeu muita coisa, mas eu não posso me dar o luxo disso. Aí ele volta no tempo e ela fica desesperada e aí ele dá chega pra lá nela e aí ele pega a joia. Mas ele se mostra um vilão. Eu diria, isso talvez seja uma opinião polêmica. Não digo tão polêmica. Então vai. Mas assim, eles conseguiram. O que eu quero dizer é o seguinte: se você compara o Thanos dos quadrinhos com o Thanos dos filmes, o Thanos dos filmes carrega nessa maior tridimensionalidade da motivação do personagem. Nos quadrinhos, é o que eu estava falando, você fica fascinado pelo personagem, ele é um personagem super interessante, mas a motivação dele é mais básica. O que eu quero dizer é o seguinte, ele quer agradar a morte. Basicamente é isso. Né? Ele está fazendo tudo isso por quê? Porque ele quer, obviamente, oferecer isso como... Ele quer ele como esposa, né? Ele está fascinado, apaixonado. Exato. Então é isso. E não tem muito mais complexidade além. Nos filmes... Eu quero dizer equilíbrio para o universo. É o que você falou, é polêmico essa história. Polêmico, né? Aquela questão da otimização dos recursos. Mas não existiria uma outra forma de você fazer isso? Né? Até porque você poderia pensar o seguinte, né? Se ele tá com as joias do infinito, por que ele não faz exatamente, né, tome uma decisão em que haja abundância? Sim. Se ele tá
se ele tá com a joia. Você é muito humano, Helder. Mas não Você é? que é muito humano, cara. Ele vai te falar, vai, seu velho. Não é nada. Te esmagar feito uma mosca, né? É isso aí. Não, verdade. Mas verdade. verdade. Mas eu acho que é um dilema interessante que você constrói. E, por exemplo, né, você vê uma maior tridimensionalidade no personagem quando ele vai nos filmes pegar a joia da alma. Sim. Você sente que ele não só sente, mas a coisa funciona e dá certo porque, de fato, ele ama a Gamora. Claro. A filha adotiva dele mesmo, né? Não, senão não daria certo. Certo. Ele tem mais amor pela Gamora do que pela Nebula, né? Que é a filha real dele. É isso aí. Né? E não daria certo. Ele não teria acesso à joia da alma se ele não abrisse mão de algo que ele ama. É verdade. E isso cria um puto incômodo. Porque ele, mesmo assim, claro, mas ele é, né? Como eu te disse, ele tem traços de psicopatia. Claro. Mesmo assim, ele vai em frente com o plano. Claro. Ele se mostra muito consternado de ter que sacrificar a filha, mas ele sacrifica mesmo assim. O ponto que eu queria colocar é que a gente já conversou aqui, por exemplo, que o colecionador ele não é muito adepto de ter vilões. Lembra da história? Sem dúvida. Porque o vilão tem aquela coisa do mal, da questão de trazer valores não tão legais, de você não se identificar com isso, porque a maioria das pessoas gosta do herói, né? De ter um herói dentro de si. E a gente não gosta muito, às vezes, de tomar contato com o nosso lado sombrio. Mas aí eu acho que tudo que você comentou, no sentido da personalidade, do propósito, que é uma coisa assim, na verdade eu tô matando metade da população do universo porque para poder salvar a outra metade. Essa era a ideia dele. Mas é uma puta lógica distorcida, né? Uma lógica distorcida. Eu sei disso, mas, né, somado a isso com a inteligência dele, da questão da estratégia dele, a questão de uma série de coisas, e lógico, o fato de que, assim, ele ganhou o primeiro filme, não foi os heróis que ganharam, foi ele que ganhou. Sim. Então, juntando tudo isso, você criou um vilão que as pessoas falam, não, eu quero ele ou de repente até fazer a última cena do Endgame, dos heróis lutando contra ele. Totalmente. Entendeu? Totalmente. E aí, você teve um boom de peças, como está mostrado aqui, e que peças que não só pelo chamariz de serem muito legais, né? Essa daqui, por exemplo, mostra essa daqui, ó. Vai lá. Esse é um Aero Studios 1:10, bem cara do Endgame mesmo, porque aí a manopla, essa é uma das peças que estão aqui, é a única que está mostrando a nanomanopla, né? Que o Tony Stark criou para poder colocar as pedras, certo? E é muito legal essa peça, Helder, porque você tem outras configurações também, né? Vamos lá. Você tem uma outra head com ele com uma cara... Aqui é a versão dos filmes desse sorrisinho maroto que a gente comentou, né? Do comics e tal. Aí, ó. Legal. Olha lá. Aí tá dando o estalo, não tá nem olhando pro estalo, tá olhando para quem ele tá pulverizando. Que é muito legal. E você pode trocar também o braço da manopla, se você não quiser, e colocar o braço da espada, que é esse braço aqui, ó. E é por imã, certo? Então, por imã. Então você tira aí. Pronto. Boa. Aí. E aí você coloca o braço dele aqui, ó, como se ele estivesse dando a ordem. Aí é mais legal a outra head. Que ele tá olhando pra porque aí ele tem que trocar de novo. Aí, ó. Que ele tá. Aí sim, hein? Que ele tá dando a ordem de ataque das hordas dele. Por sinal, essa figura é a parte da Black Order, onde você tem os outros 4 generais dele. Isso é verdade. Aí no estúdio especial lançou tudo. Ele e a Black Order. Você tem né, todos os comparsas. Todos os comparsas. Os subordinados. Você tem também na versão 1/6, tá? Feito pela Toys Era. Também. Que legal. Lindo, hein? Essa peça é muito linda. E aí, mostra a última que a gente trouxe aqui. Então, esse aqui, então, é o Endgame. Vou trazer ele pra cá. Articulado, todo articulado. Também acende a manopla. Aqui tá com a manopla acesa. A bateria deve ficar ficando fraca, em função de ter ligado aí muito tempo. O episódio todo. Né? Todo articulado. Vem com a espada. O capacete você tira, para você que você quiser. E ele vem com 2 heads, tá? Você tem essa daqui, que é uma head mais sério,
Eu gosto muito dessa Red porque, mostra o equilíbrio emocional dele. Né? Eu acho a também. outra ele com... com uma expressão mais de raiva. Rangendo os dentes, meio que parece um... Como é que eu posso dizer? Uma perda emocional que não caracteriza muito pra ele. Eu acho que não combina muito com o Thanos também. É tipo Darkseid. Fazendo o Darkseid. Você pode ver, Darkseid não faz careta. Não. Darkseid não se altera. Não. Ele fica sempre com aquela expressão... Ele tá no controle, né? Ainda mais com manopla, cara. Você tá no controle da situação. Exato. Total, entendeu? Não cabe desequilíbrio. É isso. Desequilíbrio emocional. E aí você tem, então, quer dizer, uma série de peças do personagem que fez muito sucesso e aí gerou Vou trocar de novo aqui. Boa. E que você gerou a satisfação, né? E o carinho dos colecionadores para ter um personagem vilão dentro da coleção. E eu acho que, óbvio, né? A gente tem que falar sobre isso também, Helder. Super mérito, né? Do Josh Brolin. A gente não citou ele, mas, porque, é a cereja do bolo ali. É ele. Né? Porque ele encarnou Thanos e você não consegue. É outro que não consegue mais imaginar. Vamos pegar um outro cara para fazer Thanos. Não vai. E a voz, a impostação da voz, a entonação. E aquela coisa, foi por captura de movimento. Então você vê aquelas cenas das filmagens, dos bastidores e tal, né? Que o Josh Brolin, com aquela roupa toda de captura de movimento. Mas a transposição dele, você você acredita que é um ser de verdade, assim. Sim. E era fundamental. Era fundamental isso. E o mais legal, e a gente já comentou isso num outro episódio, quando fez o Deadpool, porque ele fez o Infinity War e o Endgame e praticamente junto com o Deadpool 2. E ele fez um Cable completamente diferente no Deadpool 2. Pra mostrar o quanto que ele é um ator eclético. Ele é um puta ator. Eu fui pesquisar, cara, eu não lembrava. Você lembra que ele fez o Goonies, ele cara? Fez o Goonies. primeiro filme dele é o Goonies. O primeiro... Ele fez o adolescente que tem a faixa na cabeça. É isso mesmo. É isso mesmo. O primeiro filme dele. Goonies é de 85. 85. É isso aí, cara. 85. E aí ele faz, inclusive, ele foi convidado para fazer o vilão. Olha lá, outro vilão, tá vendo? Que é o do segundo filme do Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, que ele faz o vilãozão que... Esse eu não assisti. É muito legal. Vale a pena. Ele fez grandes filmes. Sim. Josh Brolin... Brolin. Brolin. É Brolin, né? Não tem o S. Josh Brolin. Ele fez um que é punk, assim. Eu achei interessante, que é a refilmagem daquele filme sul-coreano, o Old Boy. Né? Que é o cara que fica preso durante 20 anos. Ele não sabe porque ele foi preso. Ele fica preso. Esse eu não vi. Cara, a premissa é mais ou menos assim, né? Um cara meio qualquer, ele fica preso durante 20 anos, tal. Ele não sabe porque ele foi preso, o que aconteceu, tal. Aí depois largam ele. E durante esses 20 anos ele fica alimentando a vingança, não é? Como é que ele... Claro. Né? E é uma refilmagem, e é com ele, é bom também, gosto. Tem Onde os Fracos Não Têm Vez, lembra desse filme? Que ganhou bastante... Onde os Fracos Não Têm Vez. Muitas indicações. Ele não ganhou, ele não foi indicado individualmente, mas o elenco foi muito elogiado como um todo, né? Da interação e tudo mais. O Javier Bardem, que faz o psicopata. Que faz o psicopata. Eu esqueci, é o Anton alguma coisa. É isso. Mas enfim. E é claro, então, menção honrosa... ao Josh Brolin, porque agora é o Thanos, né? É isso aí. Agora é o Thanos. Ainda não tem jeito. A Marvel ainda tem que se provar novamente com o próximo vilão. Pensando no panteão de vilões, eles vão ter que se provar. Claro que a Marvel tem bons vilões. Sim. Claro que a gente tem dois que a minha expectativa é elevada. Eu gostaria muito ainda de ver de uma forma decente sendo tratada no cinema o Galactus, evidentemente, com o Surfista Prateado, e é claro que provavelmente a gente vai ter a chance de ver isso agora com o filme do Quarteto Fantástico.
Esperamos que, né? Esperamos que, mas... Porque tem o Dr. Doom, né? É isso que eu ia falar, Mauro. Eu acho que ainda a gente tem... Se não, eu não sei, mas, pô, ele tá entre os top 3 dos grandes vilões da Marvel, que é o Dr. Destino. É o Dr. Destino, é. Dr. Doom. Então, que eu acho que pode... A gente pode se surpreender do ponto de vista do impacto do personagem, de quem for interpretar, evidentemente, claro. Mas sei lá, vamos ver. Claro. Mas, difícil superar o Thanos. Os primeiros 10 anos foram maravilhosos. Ele tem uma grande contribuição para tudo isso, né? Foram construindo aos pouquinhos do tipo, então ele que é o grande vilão, mas por que ele é o grande vilão? Mas tem as joias do infinito e tal, e não, ele vai conseguir pegar... Lógico, quem leu os quadrinhos sabe, ele vai pegar numa hora as pedras do infinito, isso aí. O que ele vai fazer e tudo mais. Então aí você realmente criou um vilão que vale a pena ter na coleção. Acho que essa é a grande mensagem aqui, e é por isso que tem essa tropa toda muito legal. Já tive, hein? Você já teve, né? Eu já tive, hein? E comprou no MBM. E comprei no MBM. Eu já tive porque a gente é colecionador, aí a gente pega, muda o foco e tal, mas eu fiz exatamente o que você falou. Eu comprei, e o Mauro sabe, eu comprei na MBM porque eu queria reproduzir a cena final. E eu deixei durante um tempo o Thanos, né? Comprei esse daqui, né? Sim. Comprei esse daqui e deixei ele lá com a Mark 85. A Mark 85, versão Battle Damage também e tal, ficou legal. Muito bom. Muito bem. É isso mesmo. Não, foi ótimo. Né? Sem palavras aqui para... Né? Mas precisamos encerrar. Né? Mas a gente precisa encerrar. Maravilha. Pessoal, antes da gente falar com onde a gente se encontra, doutor Helder, obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Né? Obrigado. Espero que vocês tenham curtido o capítulo, esse episódio, na verdade. Quem curtiu, compartilhe, deixe seus comentários. Aproveite para quem ainda não fez. Clicar no botão aqui para nos seguir nas redes sociais, tanto no Spotify, no Dá YouTube. um like, gente, compartilha. Dá um like, isso. Aperta o botão de notificações rápido, aí. Assim, pum, resolve. Para receber as últimas notícias dos nossos episódios. E agora sim, como que a gente te encontra nas redes sociais, doutor Helder? Lá no Instagram, @TheOneCollector, e vou botar lá na loja da Amazon. Muita coisa da Saga Infinita. Vou botar lá. Vou botar porque, assim, vale a pena, Mauro. Vale a pena. Quem não tomou contato... eu acho que foi bacana esse episódio, porque a gente teve a oportunidade de você narrar aquela parte lá da saga. E quando você lê, você fica empolgado igual. É igual o Mal. Você fica lendo e fala, caramba, meu. É que é tão legal que eu lembro os detalhes. É isso mesmo. Pô, não sei quanto tempo, acho que uns 20 anos atrás. Então, fiquei admirado, cara. E eu há 3 anos atrás. Então, e eu fiquei admirado porque há 3 anos eu reli, mas eu não lembrava. Você foi falando, aí eu falei, é verdade. Tem o colecionador. Tem o jardineiro. É isso mesmo. É isso. Foi legal. É isso. Tá bom? Muito legal. Então é isso, gente. No meu caso, vocês podem me encontrar aqui na MBM, né? O Instagram é o MBM_Unlimited. Todas essas peças do Thanos que vocês estão vendo aqui estão disponíveis na loja para quem quer ter um vilãozão, né? Dos primeiros 10 anos da sua coleção. E é isso. Só entrar em contato que a gente conversa a respeito de um precinho bem camarada e infinito, tá bom? Boa. Pessoal, valeu. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio e a gente se fala. Gente. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.